Olá pessoal, iniciamos a nossa live aqui da sede da União dos Vereadores do Estado de São Paulo. Bom, nós não falamos ainda sobre os resultados do Conexidades. Cultura e turismo foram duas importantes atrações no pavilhão dos municípios. Aqueles que querem mostrar mais ainda ao seu município a sua vocação turística, levou espetáculos folclóricos e musicais para que todos os participantes, ao longo dos 4 dias, 1997 agentes públicos participando, puderam assistir os espetáculos do pavilhão dos municípios. E o tema de hoje, conforme a nossa divulgação, é sobre turismo. E turismo, nós estamos falando nesse momento com uma das principais autoridades brasileiras do turismo, Tony Sandro, que comandou o painel do turismo no Conexidades em São Carlos. E aqui ele começou, e está aqui as suas expressões, ele começou falando a respeito da oportunidade que o turismo oferece para a empregabilidade, a geração de renda e recursos de infraestrutura bem desenvolvida. Turismo é tudo isso. Turismo é trabalho, é saúde, é desenvolvimento, é geração de emprego e renda. Tudo isso é o turismo. Mas eu estou procurando aqui, vou encontrar a página do Jornal do Interior, em que o Tony Sandro fala a respeito do turismo. O que ele diz? Quando falamos em turismo, estamos falando em dinheiro de fora para dentro, desenvolvimento, renda e sustentabilidade. Nossa proposta aqui, ele se relacionando ao painel do turismo lá em São Carlos, é alertar o quanto o turismo pode gerar negócios e o quanto isso está impactando na prática, na economia dos municípios, afirmou Tony Sandro, uma das principais autoridades do Brasil em turismo, usando estas expressões. E nós vamos, ao começar com Tony Sandro, lembrar que o projeto da deputada Célia Leão, que tem mais de 15 anos, que autoriza o governo do Estado a divulgar de dentro para fora o seu potencial, foi colocado em prática agora na gestão João Dória. Tony Sandro, ele criou esse slogan que aqui está, São Paulo é tudo de bom, e tem ajudado na feitura, na confecção dessas vinhetas que chamam a atenção dos brasileiros para o turismo. Vamos falar de turismo nacional, mas lembrar também que nós estamos no estado de São Paulo, que tem 70 instâncias e vai ter 140 municípios de interesse turístico. Significa tudo isso que o Tony falou. Turismo é geração de emprego, é desenvolvimento sustentável, é rentabilidade, é crescimento, tudo o que pode favorecer de bom para as pessoas que vivem nas cidades. Boa noite, Tony Sandro, alegria tê-lo aqui, grande parceiro. Eu que agradeço o convite, estou aqui à sua disposição. Tony, vamos começar a falar pelo Ministério do Turismo. Ministério, um novo governo que começou em janeiro, fechando o semestre, passou dos 100 dias de governo, e é importante saber, o Ministério tem agido na direção daquilo que o turismo espera? Na verdade, o Ministério é como se fosse uma grande lavoura e que já foi plantado muita coisa, mas nem tudo foi colhido. E eu acho que a oportunidade que esse governo teve, que o Ministério atual tem, é que muita coisa que foi trabalhada, foi discutida a longo prazo, começa a surgir efeitos. E a grande virtude do Ministério atual é que tem aproveitado de todas essas oportunidades. A pauta dos vistos é uma pauta que já vem há muitos anos sendo debatida. A lei do turismo, que já foi discutida por várias entidades setoriais sobre a melhor maneira, sobre o melhor negócio, sobre as melhores possibilidades de uma agenda positiva para que o empresário possa investir mais no país. Tudo isso leva ao Ministério e leva à própria Embratur a ter ações concretas de continuidade. E isso talvez seja a principal virtude que esse governo está tendo, é não desprezar aquilo que já tinha sido plantado. Agora, há muito e muito e muito o que fazer. E a gente está empenhado, tanto os conventions vistos birôs,
na qual eu represento através da Unidestino, ou até mesmo em São Paulo, que eu represento o Visite São Paulo, nós estamos muito empenhados junto com as entidades setoriais, com a BH, com a UBRAF, com a BEOC, com o FOB, com a Brasel, com tantas entidades importantes, todo mundo junto, muito próximo ao governo, que também é algo muito novo. Nunca o empresário esteve tão próximo ao governo, nunca esteve tão próximo ao legislativo. Isso tem muito a ver com o papel do Herculano Passos à frente dessa abertura de portas para que o empresariado pudesse conversar melhor com o poder, com o governo. E tudo isso tem facilitado muito. Então a pauta é muito positiva, a agenda é uma agenda de negócios, não é uma agenda apenas de promoção, mas de objetividade. E a gente está muito otimista que esse segundo semestre vai ser um segundo semestre com muita boa aventura. Ô Tony, você falou de várias entidades que acompanham, você é presidente da Unidestinos, que é nacional, presidente executivo do São Paulo Convention Bureau, portanto entidades vinculadas ao turismo com toda a sua sapiência. O municipalismo, eu quero aqui traçar um paralelo, ele não tem esta unificação de ações que favorece o municipalismo. Várias entidades são criadas, entidades que concorrem entre si, quando deveriam somar esforços na direção do fortalecimento dos municípios. Você citou uma série de instituições ligadas ao turismo. Elas trabalham unidas ou cada uma tem procurado fazer o seu trabalho e às vezes dificultando o outro? Olha, eu acho que o municipalismo, do ponto de vista turístico, são dois momentos. Um antes do Conexidades e um depois do Conexidades. Porque uma vez que a pauta ela surge e ela é estimulada a se discutir localmente, regionalmente sobre o tema, com certeza começa a despertar maiores interesses. O que o empresário e o que o poder público local precisa é de estímulos. E talvez a gente seja um agente de estímulos. A hora que a gente leva painéis no palco, debate, cria estímulo para que as pessoas comecem a repensar um pouco o seu modelo. Todo mundo é muito impactado no turismo, só que ninguém percebe que ele faz parte desse sistema chamado turismo. Porque o turismo é um grande guarda-chuva que envolve hotelaria, envolve mercado imobiliário, envolve gastronomia, envolve serviço, envolve transportes, e tudo isso é turismo sem ser turismo, porque são segmentos todos coligados. A gente tem uma grande oportunidade de fazer a diferença. As entidades, e não é de hoje, nunca vai ser perfeita, são entidades movidas por empresários que têm maior boa vontade de trabalhar nos interesses do seu setor do que outros. E, obviamente, isso gera conflitos, isso gera um pouco de rivalidade e muitas vezes gera um pouco de egoísmo. E existem entidades nacionais, existem entidades regionais, entidades municipais. O que se precisa como dirigente de entidade, e eu aprendi isso ao longo dos anos, é que precisa ter proposta. Quando se tem proposta, todo mundo participa. Quando não se tem proposta, uma reunião começa com 10, termina com 5 e na outra semana só vem 3. E aí perde-se toda a objetividade. Eu que venho da iniciativa privada, a gente não sai de uma reunião sem metas, sem objetivos, sem indicadores. E nas entidades ou em conselhos, conselho municipal, conselho estadual, muitas vezes se debate muito, mas não sai ninguém com uma tarefa para ser feita para apresentar na próxima reunião. Talvez o nosso papel seja que estimular para que isso de fato aconteça. Todo mundo que participa de uma reunião e sai com uma missão e entrega essa missão, o mercado todo se estimula a fazer o mesmo. E essa é a nossa grande proposta. O turismo começa no município, o turismo começa no bairro, o turismo começa naquela rua onde os turistas frequentam com maior frequência, mas tudo isso precisa ser visto e precisa ser estimulado. Há prefeitos que encaram o turismo como um problema para a cidade, que deixa sujeira, que atrapalha, sem entender o que nós debatemos lá no Conexidades, que é dinheiro novo que está entrando para a cidade. A hora que tiver a consciência que o dinheiro novo estimula as pessoas a montarem suas empresas, montarem seus estabelecimentos, e ao montar, contrata funcionário, ao contratar funcionário, o funcionário estuda, casa, compra geladeira, tem filhos, tudo isso é uma cadeia produtiva automática do estímulo de quando o dinheiro vem de fora para dentro, a cidade fica melhor financeiramente, melhor economicamente. E para isso precisa ter consciência. A gente tem a experiência das 70 cidades de instâncias turísticas, agora tem as cidades de interesse turístico, mas todas elas têm que estar com um objetivo muito mais claro
do que, além de se preocupar com o portal, com o banheiro público ou com a praça principal da cidade, ela possa de fato treinar os seus moradores ou estimulá-los para que eles se reúnam com maior frequência e debatam exatamente qual é o papel do turismo na cidade. Tatuí criou um selo de bem receber que o próprio Conselho Municipal implantou nos estabelecimentos que se credenciam e fala que o turista é nosso amigo. São formas que começam a mobilizar a cidade para entender que turismo é dinheiro. Isso, um grande exemplo para isso, Tony, a gente cita muito, é Brotas, né? Para chegar à instância, desde o frentista do posto de gasolina até o prefeito, juiz da cidade, promotores, estavam todos envolvidos para conseguir essa qualificação de instância turística. Ô, Tony, você colocou aí as dificuldades que alguns prefeitos têm, mas existe aquela parcela que se preocupa. Esteve conosco lá no Conexidades, a convite da Silvia, a Thaís Medeiros, que é da Coordenadoria Geral de Eventos do Turismo. Ela praticamente ficou sem almoço para atender todos os dias prefeitos e vereadores que queriam conhecer um pouco mais dos projetos turísticos. Significa que é possível que a gente tenha uma parcela de municípios envolvidas efetivamente nessa tarefa de construir um turismo mais ativo, né? Não tenho dúvida. É por isso que eu digo, eventos como esse que foi feito lá em São Carlos e foi feito lá em Ubatuba, desperta o interesse das pessoas pensarem e falar, por que não? Muitas vezes o gestor público ele vai atrás de recursos porque o recurso que a cidade recebe do IPTU é insuficiente para cobrir até a folha de pagamento da cidade. Logo, ele tem que ir atrás de convênios, tem que ir atrás dos bancos públicos, tem que ir atrás de parceria para poder fazer a cidade ter melhorias de infraestrutura. E o turismo não fica aquém disso, o turismo faz parte, porque com os recursos do DAD, muitas vezes o prefeito se vê com uma grande oportunidade de fazer melhoria na avenida, fazer melhoria na iluminação, fazer melhoria em pontos de segurança, tudo isso em benefício do turista, mas muito em benefício também do morador. E a proposta é que, uma vez ele tenha essa visão, mas que ele destaque claramente que aquilo está sendo feito para receber melhor as pessoas, é, sem dúvida nenhuma, uma grande oportunidade. A gente vê, quando a gente recebe alguém na nossa casa, a nossa preocupação em arrumar a casa, arrumar a sala, arrumar o sofá, tirar as coisas que ficam soltas na casa quando a gente está sozinho. Tudo isso com muita clareza, com muito interesse de criar uma boa impressão. O prefeito, que é o principal gestor da cidade, se ele tiver essa preocupação e colocar um secretário de turismo habilidoso, técnico, que entenda, que troque informações com outros secretários de turismo para saber quais são as melhores práticas e implante em sua cidade, com certeza é uma união muito grande. Tony, eu estou vendo aqui as pessoas que estão conosco neste momento, tem muita gente vinculada ao turismo. Eu estou vendo o primeiro nome aqui, a Núbia Lentes, que está atuando na CETESB ao lado da Patrícia, que é a presidente do CETESB. O desenvolvimento sustentável, o meio ambiente, para o turismo, o que ele significa, na sua opinião? Olha, tem pessoas que atravessam o mundo para estar em ambientes ecológicos, em ambientes de natureza. E a gente tem tudo aqui no Brasil, as pessoas não descobrem isso. Elas não são estimuladas a ir. E muitas vezes quem cuida de um parque nacional, quem cuida de um equipamento público, não tem interesse em receber. Então não tem nem menor estímulo. Muitos países que a gente visita, o museu pode fotografar, às vezes você está sozinho em um museu, está tudo funcionando tecnicamente, porque não importa se tem 1000 pessoas ou se tem uma, ele está lá a serviço público. Muitas vezes a gente se depara aqui com a dificuldade de um museólogo entender que turista é uma pessoa que ele aprecia a cultura, mas também gera recurso, gera dinheiro, que ele pode fotografar, que ele pode divulgar, e às vezes nem fotografar em museus nacionais pode. E sem menor, e com muita mais desculpa de que atrapalha o fluxo de visitantes do que propriamente que atrapalha uma arte. Então há muito que se conjugar entre a cultura, que nunca entende que também serve de entretenimento, para quem é leigo, para quem não é culto, mas serve para mobilizar e fomentar as pessoas a irem. Os melhores museus, por exemplo, têm restaurantes, têm bares, são pontos de encontros internacionais. O que nos leva a crer que aqui no Brasil, em algumas grandes cidades, isso poderia ser feito em conjunto. O turismo, a cultura, o entretenimento de uma forma geral. Há muito o que fazer. A gente tem muito discurso no turismo, mas na prática mesmo falta.
o gestor público estimular de fato e o empresário fazer o seu papel, que é também treinar as suas equipes, mostrar a importância que é quando alguém entra numa loja, quando entra no hotel, quando entra no restaurante, que é alguém que vem de fora para ter uma experiência. E ter essa experiência requer com que quem esteja do outro lado, ou seja, atrás do balcão, entenda que essa experiência que ele proporciona pode servir para divulgar o destino, para que as pessoas possam visitar mais a sua cidade e assim por diante. A sustentabilidade ela tem que fazer parte, não é do turismo, ela tem que fazer parte da humanidade, da consciência humana. Se a gente olhar a nossa geração, a geração anterior, o quanto se desperdiçou de material, de produtos, por não ter essa visão ecológica de o que a gente consome, a gente destrói. Então a gente vive com uma geração muito mais consciente e que com certeza o turismo não atrapalha o ecossistema, muito pelo contrário, ele pode gerar até mais recursos para preservar o próprio sistema. Ô Tony, você vê que o assunto realmente desperta. É possível que a gente tenha prefeito possível? Não, nós temos prefeitos que, como você visualizou aí e passou essa imagem, existem prefeitos que acham que o turismo atrapalha o desenvolvimento da cidade ou atrapalha a cidade. É sujeira, é gente de fora. Então, existe esse pensamento, infelizmente. Mas veja como é que você despertou a curiosidade das pessoas que o têm como um verdadeiro mestre no turismo. Quem está conosco aqui? Além da Núbia, nós temos o Bruno Omori, que preside a Associação de Hotéis, Brasileira de Hotéis, Fabi De Gaspari, a Malu Ribeiro, que atendeu durante muito tempo o Convention Bureau lá em Ubatuba, sua amiga pessoal, Luciana de Jesus, que foi secretária de Turismo de Brotas, a Bete do Broa, vereadora que briga pela represa lá em Tirapina, o Marco Antônio Melhado, vereador, foi presidente do Codivar UVESP, diretor da UVESP. O Melhado é um dos incentivadores para que o Vale do Ribeira se impregne mais no turismo. Carlos Magnanelli, um grande cientista político. O João da Silva, de Assis. João da Silva é o Timba, né? É o Timba, vereador lá de Assis. A Márcia Montagnini, a Silvia Garcia, o Poti, secretário de Turismo de Ubatuba, a Nancy Mendes, também ligada ao turismo, a Márcia de Filippo, secretária de Turismo de Aparecida, e o Vinícius Vasconcelos, da região, que é de Caraguatatuba. Então aqui, parece que a maioria está concentrada no Vale do Paraíba. Eu costumo dizer, Tony, vamos ver se você concorda, e se não concordar, eu quero aprender com você. O Vale do Paraíba tem a condensação do turismo brasileiro, né? Montanha, religião, praia, história, é isso mesmo? Até é, mas no referencial do brasileiro ele vê outros destinos como referência religiosa, outros destinos como referência de montanhas. A gente está com um grande desafio, no caso do Estado de São Paulo, de mostrar todos os atributos que o Estado oferece. E de uma forma muito objetiva, despertar o interesse das pessoas que elas podem subir num balão, que elas podem andar num rio, que elas podem pular numa montanha, que elas podem andar num barco. Ou seja, nós temos tudo isso sem precisar sair 300 quilômetros do nosso redor. E muitas vezes a pessoa pega um avião para fazer isso lá do outro lado. Tanto o Vale quanto as outras regiões do interior de São Paulo, todas elas são muito ricas e produtivas. Elas só precisam estar embaladas. E para embalar são dois sistemas. Um do governo do estado, que já tem feito isso através de uma campanha que eles lançaram de São Paulo para todos. A outra é o desafio que o Visite São Paulo tem, junto com o governo, junto com a Secretaria de Turismo e junto com a ABARDA, que representa as companhias aéreas, para criar uma campanha também para mostrar o quanto potencial turístico tem no nosso estado. E com a implantação de novos voos no interior de São Paulo, e mais de 500 voos novos que estão saindo de São Paulo, levando gente para outros destinos do Brasil, mas trazendo gente dos outros destinos, tudo isso junto vai despertar maior interesse, porque quem vem compartilha. E se ela tiver uma boa experiência, ela vai compartilhar essa experiência. O que a gente precisa do município é que ele esteja preparado para isso e conscientize a sua população da importância que o turismo pode gerar para a economia da cidade. Gramado é um exemplo típico, clássico, de que nas escolas primárias já se fala em turismo numa das matérias, mostrando a importância do turista dentro da cidade. Aqui o governo já tem debatido em colocar isso dentro do currículo escolar.
Tudo isso é sendo plantado. Eu acho que a grande oportunidade que nós temos é que nesse momento todos estão falando a mesma língua. O município está olhando o turismo de uma forma diferente. O governo do estado finalmente parou de trocar secretários de turismo para ter um fixo e um bom, né? Alguém que já foi ministro e que tem uma experiência vasta sobre o sistema. Nós trocamos de secretário de turismo em 1 ano e meio, mais de 6. Quer dizer, não há continuidade de plano e de projeto, por melhor que tenha boas intenções, cada um que sentou por lá. O turismo tem que ser projeto de governo, né? Turismo tem que ser projeto de governo, mas sendo gerido por pessoas capazes de fazê-lo. Porque o discurso é sempre o mesmo. Todo mundo que assume, seja numa Embratur, seja no Ministério, seja numa secretaria, geralmente fala que turismo é indústria sem chaminé, que turismo gera emprego e renda, mas tudo isso é só discurso. Na prática mesmo, a pergunta é, sendo assim, o que cada um está fazendo na prática para trazer o turismo ou o turista para dentro do negócio? Turismo é business, é negócio. O turista aproveita o ambiente, mas o turismo é feito como um setor econômico de desenvolvimento. Mas para isso todo mundo tem que estar com o mesmo objetivo. Não adianta ir num lugar onde o restaurante fecha na hora do almoço. Não adianta ir num lugar onde o museu tem pessoas lá que não estão felizes por estar recebendo mais do que a média de visitantes que deveria receber. Tem que criar um ambiente favorável. E eu acho que desde do presidente Bolsonaro, que tem falado de turismo com muito mais ênfase do que os anteriores, o João Dória, que veio da indústria do turismo, ele foi criado no turismo. Começou na Paulista. Começou no turismo e ele tem uma visão clara sobre isso. E os empresários de hoje, que têm consciência de que não precisa esperar do governo, e nem as entidades precisam esperar dos governos convênio público para poder se manterem, que elas têm que procurar dinheiro por recursos próprios e por competência e por parcerias. A hora que a gente tem um ambiente em que cada um sabe exatamente qual é o seu papel, com certeza o turismo dobra de tamanho em pouquíssimo tempo. Ô Tony, da sua fala eu tiro dois temas importantes. A questão do turismo investindo recursos no município. O grande secretário de turismo que São Paulo tem, seu amigo pessoal, eu equiparo Vinícius Lumetz a você em termos de conhecimento do turismo como gerador de negócio, ele demonstrou em poucos dias claramente para o governo do estado que o fato do incentivo à diminuição do custo do imposto sobre o querosene no avião proporcionaria resultados positivos financeiramente falando, quando ele fez cálculos de quantos turistas viriam a mais para São Paulo, rede hoteleira, restaurantes, lojas. Ele mostrou que aquela economia feita com a querosene do avião reverteria em negócios, em resultados positivos financeiramente falando para os municípios. A parada gay é um grande exemplo. O governo, a prefeitura de São Paulo liberou em recurso quase R$1 milhão para a realização. Só que foi deixado na capital de São Paulo quase 10 vezes mais do que isso em termos de arrecadação de tributos. Então esse é um outro aspecto. E sobre esse aspecto, eu queria falar com você sobre o Vinícius Lumetz, mas um outro detalhe chamou a minha atenção na sua fala, resultando na positividade das suas colocações. Há muito tempo atrás, você devia estar na iniciativa privada, foi nomeado secretário de turismo no governo Quércia, o Valdemar Coraúci Sobrinho. Está hoje em Ribeirão Preto, dirigindo a UNAERP, praticamente fora da política. O Coraúci comentou com o Quércia um fato que aconteceu. Ele recebeu um casal amigo de São Paulo que disse que iria a Nova York para ver as obras do Cândido Portinari. O que o Coraúci fez? Foi ao governador e disse: precisamos interiorizar o turismo. Porque se uma pessoa que mora em São Paulo não sabe que Cândido Portinari tem as suas obras em Brodowski e vai a Nova York para vê-las, é preciso que o Brasil precisa ser mais conhecido. Daí nasceu a interiorização do desenvolvimento com foco no turismo. Então são dois detalhes que reforçam que aconteceram no passado, esse do Vinícius mais recente, do Coraúci no governo Quércia, mas que demonstra que você está colocando de uma forma clara tudo o que está acontecendo. Agora,
Vamos falar sobre este homem que chega em São Paulo e, chegando em São Paulo, dá uma visão completamente diferente do que é o turismo. Vinícius Lumert, seu amigo pessoal, o que você diz dele como secretário? O Vinícius é uma pessoa competente, foi muito bem preparada para estar na função que está, né? E com certeza terá muito sucesso pela frente, porque passando por São Paulo pode assumir o turismo de qualquer lugar do mundo, né? Acho que a gente brinca muitas vezes que São Paulo ele acaba se tornando maior do que o próprio Ministério de Turismo, dada a extensão desse estado, a riqueza que esse estado proporciona e os recursos que esse estado proporciona, né? O Brasil tem que diluir tudo isso de norte a sul. São Paulo, a riqueza concentrada garante metade do sucesso, outra metade é competência. O Vinícius também ele tem uma virtude muito boa, que ele se aliou a pessoas muito competentes. O caso da redução da querosene foi um trabalho conjunto com o Eduardo Sanovics, da ABAR, que também já foi presidente da Embratur, e tinha uma visão muito clara da oportunidade de, reduzindo o combustível que encarece os bilhetes aéreos, pudesse inclusive expandir o número de voos para fora de São Paulo e até no interior de São Paulo. Então esse trabalho entre a iniciativa privada, no caso das aéreas, que se colocaram à disposição do governador para fazer uma proposta audaciosa, e o Vinícius conseguiu perceber isso com muita oportunidade e traçou aí um projeto junto com o Eduardo e colocando o São Paulo Convention Bureau nesse tripé, mostra claramente que quando você tem público e privado com boas intenções e olhando com desenvolvimento e planejamento, não tem o que dar errado. Então acho que a grande virtude do Vinícius foi se aliar a bons profissionais desse mercado. E é o que ele tem feito, rodando aí pelo estado todo. O que se precisa é não cair no sistema. E o que eu acho que o Vinícius fez foi exatamente isso. Ele não entrou no sistema da burocracia do DAD, da burocracia da documentação, da engenharia. Isso aí vai no piloto automático. Isso tem que ser processo. O que a gente faz na iniciativa privada? No nosso caso do Convention Bureau, embora seja uma entidade, a gente trabalha como uma organização privada que tem conselho de administração, que tem balança scorecard, que tem indicadores, que tem meta, que tem objetivos. E eu acho que quando alguém vem de fora e olha e vê essa vasta oportunidade de caminhos que podem ser explorados e desenvolvidos, é um grande sucesso. E equipe é tudo, né? O Vinícius também trouxe profissionais competentes para trabalhar com ele. Nós, no Convention Bureau, a nossa regra é trabalhar com gente competente. A ABA, no caso da ICMS, dos aviões, junto com os presidentes das 4, 5 principais companhias aéreas, participaram ativamente nesse projeto, e graças a todo esse projeto nós conseguimos criar um fundo de investimento de promoção do estado de São Paulo. Quer dizer, além do governo fazer a parte dele, além do Vinícius lançar uma campanha que é São Paulo para Todos, e que está no ar a nível nacional graças a essa proposta da Célia de ter conseguido liberar isso na nossa Constituição estadual. Na sequência dessa campanha, virá uma nova campanha, uma campanha do Stopover, para incentivar as pessoas a descerem em São Paulo, ficarem 2 dias e continuarem sua viagem desmembrando o bilhete aéreo sem pagar mais por isso. Vai vir uma campanha de welcome, de dar boas-vindas, desde que a pessoa chega no aeroporto ou na rodoviária ou nas estradas através dos pedágios e sabe que São Paulo está de braços abertos para ela. E tudo isso é um trabalho triângulo entre a BEAR, entre o Convention Bureau, entre a Secretaria de Estado, com todo o apoio da Secretaria de Comunicação, que vai nos ajudar a alinhar uma linha única de comunicação para não ter o privado falando uma coisa e o público falando outra. Tudo isso é um esforço grande de vários profissionais conjunta, né? Envolvidos com um único objetivo: fazer com que o turismo do estado de São Paulo seja reconhecido como o melhor turismo que a gente pode oferecer para esse país e para o mundo. Falando nisso, você vê uma coisa, nós temos uma cidade, Pedrinhas Paulista, que graças a Silvia hoje passou a ser conhecida, porque lá é uma miniatura da Itália, uma condensação da Itália. Entretanto, pouco divulgado. Os eventos que nós temos aqui: Monte Alegre do Sul está com a Festa do Morango, Atibaia com a Festa do Morango, Ibirá com jornada esportiva, isso que nós ficamos sabendo porque comunicam a gente. Mas essa divulgação ainda não atingiu o necessário para atrair turistas de outros estados. Tony, você não é o Antônio Claré, mas tem 2 perguntas aqui que, pelo seu conhecimento, você pode saber. O Eduardo Carmona, de Curitiba,
quer saber se teremos voos no Vale do Paraíba. Ou seja, ele quer sair de Curitiba e vir até o Vale do Paraíba. O Melhado, lá vereador de Pedro Toledo, pergunta da falta de voos para o Vale do Ribeira, com foco no turismo ecológico e cavernas. O que você diz sobre isso? Eu acho que o dia que o brasileiro descobriu que é a caverna do diabo, ninguém vai ter que ir até o Peru descobrir as cavernas que tem por lá. Ou seja, nós temos tudo aqui. O que falta de fato é embalar. Junto com a proposta das aéreas criarem novos voos, existe um novo parceiro da BEAR que está com Grand Caravans, que são aviões de 9 lugares, que vão facilitar muito esse transporte regional no interior de São Paulo, dando continuidade num grande voo. Nem sempre precisa de um avião grande para chegar em Barretos, para chegar em Franca, para chegar no Vale do Ribeira. Pode ter um avião pequeno que comece a estimular a ida e a vinda de pessoas até que se viabilize e coloque aeronaves maiores. Mas tudo isso está sendo debatido. Para isso, ele vai ter que esperar a autorização dos aeroportos. Por exemplo, se ele conseguir fazer um voo charter de Curitiba para São José dos Campos, ele precisa de autorização ou ele está autorizado a cobrir o estado de São Paulo? Tudo isso tem a legalidade que eu desconheço como funciona o sistema de autorizações de voo. Mas o que existe hoje é uma agenda positiva para que novos voos possam ser estimulados e criados exatamente para facilitar o meio de locomoção entre as pessoas. Fora isso, nós temos estradas no estado de São Paulo que não existem no Brasil. Né? Elas são comparadas às grandes cidades do mundo, do primeiro mundo mais desenvolvido, com infraestrutura melhor do que a nossa. As viagens rodoviárias no Brasil e em São Paulo ainda não são totalmente ativadas por falta de promoção, por falta de estímulo. E esse é um segundo desafio que nós temos. Como embalar São Paulo? E aí eu acho que a grande oportunidade de ter o Vinícius do lado de cá, o Convention Bureau como uma fundação estadual do lado de cá, e por trás do Convention Bureau existe uma série de entidades setoriais que também fazem parte do nosso conselho. Quando a gente consegue mobilizar a hotelaria, junto com o Bruno, mobilizar a Brasel junto com o Percival, mobilizar as redes hoteleiras junto com o Orlando Souza, a UBRAF junto com o Armando, a BEOC junto com a Fátima, ou seja, a gente tem uma possibilidade de mobilizar todo o empresariado junto com as ações que o governo pretende fazer. Porque aí sim, aí se fala na mesma objetividade com a mesma língua, com a mesma linguagem. E turismo não é uma campanha de governo, é uma campanha de Estado. Se a gente conseguir alinhar a campanha que o governador tem feito, junto com o Vinícius, a nossa campanha para estar mostrando as características do Estado de uma forma convidativa, de uma forma degustadora, para que as pessoas tenham de fato interesse em vir e aproveitar, só no estado de São Paulo o paulistano já cobra o turismo. Só na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, o paulista já cobre todo esse interior. E na cidade de São Paulo, o paulistano também é o próprio turista do final de semana. Ou seja, a gente tem aqui uma máquina de turistas do próprio destino. A hora que formos descobertos pelos demais destinos, a hora que um homem de negócio que vier numa feira, vier no congresso, perceber o quanto ele pode aproveitar melhor o nosso destino, ele fica 2, 3, 4 dias para aproveitar tudo que nossa cidade, que nosso estado oferece. Tony, quando a gente fala em ficar 2, 3 dias na cidade, qual é a média na estatística nacional de gasto do turista num dia numa cidade como São Paulo, por exemplo? Varia muito entre turismo de negócio e turismo de lazer. Mas se a gente for pensar num homem de negócio, que é 60% do que vem aqui na capital, e que ele paga R$250 numa diária, ele paga R$100 em transporte, ele gasta uns R$150 no almoço, nós estamos falando que, de cara, qualquer pessoa que vem a São Paulo deixa R$500 na cidade. E se ele fica 2 dias, 3 dias, ele já deixa quase R$1.500 na cidade com nota fiscal, porque ele tem que comprovar as despesas que ele faz na empresa dele. Exatamente. Ou seja, além de gerar mais impostos, a gente ainda gera mais renda para quem atende. E estamos falando apenas em transporte, em alimentação e em hospedagem. Fora as compras, fora o shopping que ele faz, fora tantas outras coisas. Sem considerar o turismo saúde, né, que é uma expressão do turismo saúde que a gente utiliza, mas que na verdade é o check-up, é a estética, é a preocupação no bem cuidar. E o bem cuidar em São Paulo é a capital da medicina do país. Ou seja, e as pessoas que vêm a tratamento, ela nunca vem sozinha. E quando ela vem com cônjuge ou ela vem com familiares, geralmente os familiares ficam hospedados em algum lugar. Tudo isso é uma máquina que pode gerar muito melhor a nossa economia desde que a gente embale isso de uma forma muito clara.
Nosso maior desafio nesse segundo semestre é embalar São Paulo. São Paulo tem que estar embalado com a mesma linguagem, tanto do governo quanto da iniciativa privada, de uma única forma. Sendo feito isso, com certeza a gente terá muita oportunidade. E será uma referência para os demais destinos. A gente pensa em Brasil. Quer dizer, sendo bom para São Paulo, com as características e a forma de se divulgar, com certeza criamos alianças com outros estados para fazer ponte aérea, para que a pessoa possa aproveitar melhor a noite e vir para São Paulo, ou aproveitar melhor o dia e ir para o Rio de Janeiro e assim por diante. Turismo sem fronteiras, né? Exatamente. Ô Tony, veja que plateia qualificada está com você aqui nessa live. Professor Dimas Ramalho, uma das maiores autoridades públicas desse país, foi deputado estadual, deputado federal, conselheiro do Tribunal de Contas e um amigo dos municípios. Aliás, doutor Dimas Ramalho, eu lhe garanto que a Silvia vai parar as viagens internacionais, seminários só no fim de semana, nós vamos marcar uma visita a você aí no Tribunal de Contas com muita honra e muito orgulho. O Eduardo Henrique de Boituva, Williams Kester, que é um advogado brilhante lá da região de Rio Preto, a Tauser Gutierrez. Não entendi. O Tauser. Tá certo, faltou o aqui. O Tauser Gutierrez. Deloro Serafim, que é vereador em São Sebastião da Grama, preside o Parlamento da Alta Mogiana. O Vinícius Bueno, Eduardo Coturato, Celso Cubo, vereador de Buri, Paulo Panhosa, vereador de Monte Azul Paulista, que, por sinal, dia 26 de julho, em seminário da UVESP com a Desenvolve SP, ele toma posse no Parlamento Regional do Vale do Rio Grande, como presidente, envolvendo aí mais de 20 cidades. Parabéns, Paulo, contamos com você para cada vez mais fortalecer o Legislativo e os municípios paulistas. Carlinhos Conquista, vereador de Araraquara, teve lá no Conexidades, elogiou os palestrantes do Conexidades, um abraço, Carlinhos. Williams Maggi Júnior, o Lourdes Ribeiro, vereador em Paulo de Faria, que é uma região também de potencial turístico. Paulo Marcondes de Olímpia, cidade que deu um salto de qualidade. O Leandro Correia, prefeito de Brotas, eu quero também cumprimentá-lo. Na época que Brotas se tornou instância, ele era vereador, foi presidente da Câmara, um dos batalhadores para que todos lutassem em modo conjunto pelo fortalecimento de Brotas e se tornar instância turística. Mas veja também, estou vendo aqui um grande amigo, Luiz Renato Ignarra. O Ignarra é do setor, trabalha no turismo e chegou a participar conosco lá atrás de vários seminários, inclusive no Vale do Ribeira, na época em que era preciso tirar a ideia de trem de cidade da fome para se transformar numa cidade turística realmente importante. O Ignarra teve um papel fundamental nisso. É essa plateia qualificada que está aqui te assistindo. E Ignarra trabalhou com Caio Carvalho no observatório no levantamento de informações e inventário da cidade, né, o que mostra a competência e a qualidade do trabalho de Ignarra para mapear o mercado. Quer dizer, sem saber exatamente o que nós temos, é difícil poder oferecer algo. Cai muito no vazio. E nós temos esse mapa atualmente? Temos um trabalho muito bem desenvolvido que a São Paulo Turismo fez desde a época do Caio Carvalho, que se mantém até hoje como um observatório de turismo, que o próprio secretário Orlando Faria mantém, porque é um dado estratégico para decisões, não só para saber quem é o turista que vem, que vai, mas saber dar muito dessa informação para quem quer investir na cidade. E no caso do estado de São Paulo, o Vinícius está montando a mesma coisa, criando um grande observatório para que as pessoas, os investidores também possam olhar São Paulo como investimento, que foi o que o governador fez agora, indo para Londres e trazendo mais investidores para cá. Ô Tony, em verdade, o turismo, ele tem por trás dele uma pleiade de pensadores do intelecto humano ajudando a desenvolver o seu potencial, né? São heróis anônimos, eu chamaria assim. Você lembrou do Ignarra, que trabalhou junto com o Caio, fez esse inventário, que aliás é um inventário extremamente necessário, porque recordar a história, manter a história, lutar pela história do município é um dever também das autoridades municipais, né? Fixar a imagem da história para não perder a identidade. Isso é fundamental, eu nem me lembrava desse trabalho que o Ignarra fez na época do Caio.
Esses grandes pensadores, entre eles o Caio, que está agora no Grupo Bandeirantes, grande amigo também, o Caio dizia o seguinte, que para ser bom para o turista, é importante que o município seja bom para o morador. Essa frase ainda é atual? Eu acho que ao contrário também serve. A cidade que é boa para um turista, com certeza é boa para o morador. Porque o turismo ele é transversal, passa por diversos setores da infraestrutura, né? E quando um prefeito, um secretário, ou os próprios vereadores que compõem a Câmara e que estimulam e se preocupam com a cidade, preocupam-se com a infraestrutura da cidade, com as ruas asfaltadas, com a iluminação, com saneamento básico, com o pronto-socorro à disposição de quem chega ou de quem fica, tudo isso faz parte de uma leitura de que quando você trabalha para receber bem uma pessoa na sua casa, é porque a sua casa está boa, né? E você tem prazer em receber. E o turismo tem essa característica. E o que falta é só a gente estar um pouco mais alinhado, porque já estamos no caminho. O que eu brinco com o Eduardo Sonovics e com o Vinícius Lumitz é que o nosso avião está na pista, com os motores ligados, esperando a torre autorizar o voo. A gente está pronto para voar. Esse ano vai ser um ano extremamente positivo e o ano que vem não tem a menor dúvida de que depois que passar aí a reforma da Previdência, passar a reforma tributária, tudo isso que emperra o empresário a investir, a gente decola com uma facilidade enorme, porque o que mais é difícil ter no mundo a gente tem, que é a beleza natural, a riqueza ecológica e um povo que recebe como ninguém qualquer pessoa do mundo inteiro, né? A gente recebe todos sem o menor preconceito, e muito pelo contrário, somos um país que respeita a diversidade. O bom da live é que a gente pode entrar no assunto, sair dele e voltar de novo. Você falou na reforma da Previdência. O resultado dessa eleição, Tony, eu que tenho participação na vida pública, direta ou indireta, há quase 50 anos, eu disse que nesta eleição eu desaprendi tudo o que eu tinha aprendido e estou tentando entender o que está acontecendo. Agora, tem uma coisa que eu não estou entendendo. A reforma da Previdência é a solução para o Brasil. Se não tivermos a reforma da Previdência, é claro que ela não vai resolver amanhã o problema do país, mas ela vai criar um clima de otimismo, de confiança, investidores vindo para cá, trazendo recursos e a economia andando, gerando a roda. O partido do presidente, que é o PSL, está obstaculando a aprovação da reforma da Previdência. Então, eu queria entender, se algum integrante do PSL estiver ouvindo, eu gostaria de saber, eu quero aprender como é que o partido do presidente da República inviabiliza ou tenta inviabilizar um projeto solução para o Brasil. Porque atrás dele também nós teremos a reforma tributária e todas as reformas inerentes ao desenvolvimento, a reforma política. Então são coisas que eu queria entender. Se alguém puder me explicar, vou ficar muito satisfeito. Eu quero, Tony, aproveitar aqui a audiência dos vereadores. Ela está grande, muito boa, a chamada impactou. E aqui tem uma pergunta da Beth do Broa, vereadora de Tirapina. Tony, qual a sua opinião sobre o fortalecimento do turismo através da regionalização? Eu acho que é o princípio de tudo, né? O turismo por regiões e uma política na região que transforme aquele destino numa referência de algo, né? O destino do café, o destino da fazenda, o destino rural, o destino da experiência, o destino dos rios. Tudo começa no município e tudo se transforma numa região e tudo se transforma no estado. Então, existe muita teoria sobre regionalização, existe muito material acadêmico sobre regionalização. Eu acho que tem que sair da regionalização da teoria para a prática. Tá bom, o que é, aonde está e como se chega lá. E muitas vezes a regionalização define temas de locais que ninguém tem a menor ideia onde fica no mundo, porque elas esquecem de falar que é do lado da cidade X, Y, Z. Então, regionalização, mapa e dividir por distritos, por regionais, é simples. Qualquer pessoa formada e bem formada, um acadêmico consegue escrever isso com os bons professores que nós temos, principalmente na USP, na Embi Morumbi, no Senac, que estudam isso com profundidade. Da nossa parte, enquanto representante do empresariado, o que a gente quer saber é onde investir, quanto custa e quantas pessoas vão lá para poder pagar o investimento, o retorno sobre o investimento.
É tão simples quanto isso. Não existe muita filosofia no turismo. O que existe é um mercado imobiliário construindo um hotel, um administrador ou um proprietário operando um hotel, um restaurante sendo investido numa boa cozinha para atrair uma boa gastronomia, um profissional de receptivo, um agente de viagem com uma boa van, com um bom carro que possa levar as pessoas com conforto. Eu conheço cidades no interior que, por mais que se fale turismo, elas não têm rede de Wi-Fi nas montanhas. Então a pessoa vai conhecer uma casa de fazenda, não sei aonde, se perde no caminho porque o Waze não funciona mais. Ou seja, há muita coisa básica para se pensar. Alguém que chegue de fora na minha cidade, o que eu devo fazer? Primeira base, a sinalização. Segunda base, rede de telefonia. Ele tem que ser caminhado por algum contato de internet. Assim como num salão de evento, num congresso, num pavilhão, tem pessoas que ficam apavoradas porque não acham uma tomada para carregar o celular. Quando o evento, o congresso, tem conteúdos riquíssimos e que a pessoa se desconcentra porque quem organizou o evento não se preocupou com a preocupação do outro. Isso é turismo. O turismo está na preocupação da melhoria do bem-estar de outra pessoa, para que ela possa ter uma experiência e dessa experiência ela poder compartilhar com outras pessoas e viver um momento memorável na vida dela. Quando a gente fala regionalização, na teoria é bem bacana. O Ministério do Turismo tem políticas de regionalização, o Estado tem a sua política de regionalização, hora passa um secretário, muda aqui, muda ali. Mas eu acho que mais do que regionalização na prática. Como é que funciona isso do ponto de vista aumentando o fluxo de visitantes num destino? Porque se tudo estiver bonito no papel, igual o plano de marketing de cidade, o plano diretor, pode estar muito bem feito. E tem muitos consultores que vivem disso. Mas se não implantar e se não mensurar o resultado que foi feito, de nada adianta. O trabalho que eu, Vinícius e Eduardo Sanavigo estamos fazendo para essa segunda fase de trabalho alinhado com uma campanha, nós contratamos a Fundação Getúlio Vargas para saber exatamente o número de visitantes que existe no estado, para saber se daqui a um ano as ações que foram efetivamente implantadas, quanto gerou de crescimento ou não de cada ação que foi feita. E aí a gente entra nas redes sociais, a gente entra num novo mundo das plataformas digitais, onde a pessoa, quando chega no aeroporto, a gente já é identificada para estimular ela a ir em determinados lugares do gosto dela. Ou seja, a gente vai começar a falar com as pessoas daquilo que elas têm interesse em ter. E tudo isso vai ser mensurado, porque essa mensuração, que a gente fala do ROI, é fundamental para que a gente invista recursos com resultado. E não fique apenas num plano, num discurso e numa expectativa de receber um recurso público para cuidar da infraestrutura que a cidade carece. Ô, Tony, eu falei que os vereadores têm nos prestigiado aqui na live. Eu quero destacar aqui o Denilson da Vistoria, que é vereador de Jaú, o Josimar Ribeiro da Costa, que é vereador de Itu, Ricardo Rigato, presidente da Câmara de Promissão, Rubem Valduga, também aqui conosco. Eu quero aproveitar este momento com vereadores, porque no Estado Democrático de Direito, o Poder Legislativo é o que fala mais alto, é o que resolve. Tudo o que você falou, a gente sente que você entende que o turismo ainda no Estado de São Paulo, ele não recebeu a injeção de choque para ter o oxigênio suficiente e transformá-lo em gerador de emprego e renda. O que você sugere para esses vereadores que nos assistem agora? O que o turismo depende deles? O que eles podem fazer para impactar a consciência das pessoas em favor do turismo? Eu acho que vale muito valorizar quem tem feito. Eu acho que tem muitas cidades que de fato têm feito um bom trabalho, tem muito empresário que tem recebido turista e tem muito equipamento que as pessoas fazem questão de atravessar a estrada, andar muito tempo para poder ir num bom restaurante ou dormir naquele hotel. Esses empresários precisam ser valorizados. E eu acho que o homem público, que tem o poder da caneta, se ele valorizar e identificar esses empresários ou funcionários que trabalham em pró da cidade, criar os embaixadores da cidade e nomeá-los e homenageá-los na Câmara dos Vereadores como pessoas do bem, pessoas que trabalharam para o turismo e para o bem receber, já é uma boa medida. Não dá para colocar que o Estado de São Paulo está adormecido, porque não está. Isso aqui é uma máquina, né? É uma máquina de fazer dinheiro, é uma máquina de negócios.
Há muitas cidades que são referências no turismo. Brotas é uma referência no turismo, Campos do Jordão é uma referência no turismo, Guarujá é uma referência no turismo. Há outras cidades que são menores que a referência está muito na sua zona primária, muito na sua macro-região. Olímpia já se tornou uma referência. O que era Olímpia 10 anos atrás comparado ao que é hoje em número de apartamentos, em timeshare, em imóveis que hoje trabalham com outro sistema de compra e que isso estimulou muito o mercado imobiliário, que são os fracionados, ou seja, todos têm a sua vocação. Eu acho que tanto da parte do governo quanto da parte nossa, enquanto convention bureaus, né, referindo-se aos conventions que trabalham no interior, existe para cada destino um perfil e para cada destino um público. A gente só precisa colocar tudo isso não na mesma cesta, mas caracterizando ele com os públicos de interesse. No caso do turismo religioso, sem muito esforço publicitário, a Aparecida e as cidades ao redor já vivem, se desfrutam desse turismo há muito, muito tempo. Pela oportunidade, Tambaú recentemente fez a missa do santo, do padre Donizete, que vai ser santificado, e a igreja na missa recebeu 10 vezes mais a população de Tambaú. Então você vê, está dentro do que você está falando. Tony, deixa eu te falar uma coisa. Talvez tenha sido esse o melhor programa que nós fizemos nessa live. E aqui eu estou tendo algumas ideias. Por exemplo, o Jura, que nos recebeu tão bem lá em Ubatuba, no Conexidades, ele é dono do Rei do Peixe. E a gente até emagrece se ficar lá em Ubatuba só comendo peixe. Diretor do Convention Bureau, ele manda um grande abraço para você. O Roberto, diretor da Câmara de Campos do Jordão, está agora com o Festival de Inverno, ele pediu que nós divulgássemos. Então, aqui nasce uma ideia. Os vereadores dos municípios que estão nos assistindo, se tiver uma programação cultural, turística, histórica, esportiva, passe para a gente que nós vamos divulgar nessa live, e nós temos uma rede social fenomenal, comandada pela Silvia Mello. E mais ainda, nós temos agora um departamento de eventos que nós podemos ajudar com profissionais habilitados a desenvolver esses eventos e dar a divulgação que ele precisa e que ele merece, não é? Porque ter o Festival de Morango e pensar que só a cidade já vai resolver, engano, lendo engano. Nós precisamos divulgar isso para o Brasil. Morango é uma festa que vale a pena. Passamos do tempo, Tony, porque o seu programa de hoje bateu o recorde. Muito obrigado pela sua participação, mas antes que você saúde os nossos, como é que é chamado na internet? Eu falo telespectadores. Internautas. Os internautas. Eu quero que você me diga uma coisa. Cassino no Brasil virá ou não, na sua opinião? Na minha opinião, pode vir. Quer dizer, eu acho que o Congresso está estudando isso do ponto de vista da manifestação popular dos seus interesses, né, das suas crenças. Do meu ponto de vista, enquanto profissional que atua no setor, eu acho que os cassinos eles vão agregar valor a destinos que precisam ser incrementados, a rede hoteleira que precisa ter um hotel compartilhando os jogos. Eu acho que não vai ser a solução no mundo. A gente tem na América do Sul cassino em todos os países e não é isso que mudou a trajetória deles, a não ser você colocar Macau ou Las Vegas, que não é o nosso caso. Nosso caso é mais um atrativo numa região que possa estimular a ida de mais turistas. E ao invés de sair daqui e ir lá para o Uruguai ou ir lá para Las Vegas, que pode-se ficar aqui pela região mesmo. Eu não sei o que passa na cabeça dos congressistas nesse momento, né? Então, da nossa parte, da parte do Herculano, de que a gente acompanha o trabalho dele e trabalha nessa pauta como sendo uma pauta positiva, a gente acredita que para o Brasil pode ser mais um bom negócio, dentre tantos outros que nós já temos. Tony Sando, presidente da Uredestinos, que reúne todos os Convention Bureau do Brasil, presidente executivo do São Paulo Convention Bureau, criador desta frase, São Paulo é tudo de bom. E os paulistanos divulgam isso com o coração cheio de amor, porque afinal esta metrópole ela tem tudo de bom, desde gastronomia a eventos, shows, espetáculos maravilhosos. São Paulo é tudo de bom. E agora, com o General Campos fazendo um trabalho brilhante, atendendo a prioridade absoluta do governador João Dória na segurança, eu costumo dizer uma frase o seguinte:
sentir a anestesia no nervo que está exposto. Quem corre risco já está começando a sentir o efeito da anestesia no nervo exposto, que era a insegurança que nós tínhamos aqui. É só analisar. Tem pesquisa que diz que ainda São Paulo precisa melhorar muito na segurança, mas vejam o que o governador está fazendo nessa área. É importante saber. Tony, obrigado, amigo. Boa noite a você também. Eu agradeço o convite. O site visitesaopaulo.com tem todas as informações sobre a cidade, sobre o estado. E só lembrando que ninguém faz nada sozinho, né? Essa campanha São Paulo é Tudo de Bom, que é uma campanha da iniciativa privada, já existe desde 2005 e foi feita em conjunto com os empresários que administram o Convention Bureau. Conforme diz o Rubem Valduca, a gente é jardineiro de um grande jardim que chama-se cidade. Então, estamos juntos. Até quarta-feira, se Deus quiser, às 18 horas. E com esse resultado aqui, eu peço a vocês, quem tiver sugestão de entrevistas, o que gostaria de saber na sua cidade, no interior, profissionais de todas as áreas, dê um alô pra gente, que nós vamos trazer aqui na live para ter a audiência que nós tivemos hoje. Repliquem isso, por gentileza. Um abraço, boa noite.